companheiros da Usiminas. Estamos aqui para falar do nosso acordo coletivo, que está em fase de negociação. Como todos sabem, a proposta foi rejeitada ontem. Tá? Muita gente às vezes se pergunta, poxa, INPC está alto, acha que 7,56 ou 59 é muita coisa. Conheço, não é. A primeira coisa que vocês precisam entender é isso. Ou seja, até 2009 mais ou menos, negociação de 2009, se eu não me engano, nós já tínhamos uma perda acumulada desde o ano 2000 de cerca de 27%. Nesse ano, que eu me lembro, creio que foi em 2009 mesmo, a gente conseguiu negociar com a empresa a questão do retorno de férias. Você recebe 1/3 na saída e 2/3 no retorno. Isso perfaz quase uma férias de quase 100%, diferente dos cálculos anteriores, que era uma outra forma, mas isso no momento não vem a caso. A Usiminas sempre alega, retorno de férias, sempre coloca como negociação. Não é negociação, porque na nossa visão, essa questão do retorno de férias já foi pago lá atrás. Nessa época nós abrimos mão do reajuste real para que tivéssemos esse retorno de férias. Então essa parte aí, por mais que a empresa alega, não loga porque nós já pagamos por isso. 7,59, para vocês entenderem, é a perda que nós tivemos de maio de 2020 até abril de 2021. Ou seja, o seu salário perdeu esse percentual do poder de compra. O seu salário foi reduzido. Então, não é nenhuma benesse, é simplesmente a reposição das perdas que tivemos ao longo do último ano. É preciso lembrar também que a gente insiste a necessidade do aumento real. Essa vez estão pedindo, chegamos ao percentual de 7%, mas é preciso lembrar também que isso não repõe as perdas. Para quem estava lá no biênio 2015, 2016, deve lembrar que no Tribunal TRT São Paulo, porque foi para conciliação, porque não chegamos a um termo de acordo, o Tribunal manteve os direitos sociais que tínhamos, além de conceder um reajuste de 8,31%, que era o percentual de INPC da época. A gente adota o INPC, o governo adota o INPC como reajuste de salário, porque é um cálculo que ele faz de Índice Nacional de Preços a Consumidores, com cesta básica, alguma coisa aqui, outra ali, e chegam a esse índice, o IBGE chega nesse índice. Mas, na realidade, isso não recompõe as perdas. A gente sabe que isso é um dado que pode ser manipulado, falseado, porque as nossas perdas ainda são muito maiores que isso. Quem vai ao supermercado sabe das perdas que está tendo, o aumento da alimentação, carne, leite, os alimentos básicos, a cesta básica em si já aumentou em percentual muito mais que isso. Então, lembrando, nossas perdas não é só o 7,56. Naquele biênio nós ficamos um ano sem reajuste de salário, porque o TST julgou em 7,34, ficou até aplicado, mas como a Usiminas tinha recurso, e como já não existia mais a ultraatividade, o que é? Enquanto permanecesse em negociação coletiva, permaneciam-se os direitos, mas a ultraatividade não existe mais. Ou seja, nosso acordo não vale mais desde 1º de maio. As cláusulas sociais que temos não vale nada desde dia 1º de maio. Eles têm renovado no período que voga a negociação. Acordamos que até o dia 31 de maio está valendo o acordo anterior. Todas as cláusulas estão valendo até a gente conseguir fechar a negociação. É isso que vocês precisam entender. E agora, mais importante, não é só as cláusulas econômicas. Vocês não podem pensar só na questão economicista. A gente, quando faz um acordo coletivo com cláusulas sociais, é para garantir que os trabalhadores tenham o seu direito preservado. A Usiminas recentemente soltou aquela notinha Foco no Acordo,
onde fala dos benefícios que a empresa fornece aos empregados. Então vamos lá, essa questão dos benefícios. Ela fala no prêmio decenal. Prêmio decenal histórico, isso existe desde a pré-privatização, sempre houve. Mas prêmio decenal o que é? Você completa 10 anos, ela te dá um salário. É benéfico? Não, acho que é até pouco por aquilo que o trabalhador produz, uma premiação. Só que isso não consta do nosso acordo coletivo. A questão da cestinha de Natal que deram no final do ano passado. Pois, não tenho nada contra, tá legal, só que se fosse um abono pecuniário, era melhor, porque aí você decide aquilo que você vai comprar. A religiosidade de cada um tem um esquema, um ritual, mas tudo bem, deram a cestinha, legal, maravilha. Mas essa cestinha de Natal não está garantida pelo acordo coletivo. Porque só quando está escrito no papel é que você pode chamar de benefício. O kit escolar, nem todos os pais têm filhos em idade escolar ou com idade de creche. Também não consta do nosso acordo coletivo, ou seja, uma benesse que ela pode tirar ao momento que lhe aprouver. Ok? Ela não pode mais alegar que está em crise de produção, porque todo mundo sabe a produção que foi feita no último ano, com pandemia. Ok? Pandemia, que não é culpa nossa, é descaso do governo com a saúde pública, mas um governo que eles colocaram lá. Não foram os trabalhadores, não foi a opção dos trabalhadores. Claro, alguns pecaram, não vou votar porque não funciona. Mas eles promoveram a reforma trabalhista, tá? A reforma previdenciária. Para vocês terem uma ideia, quem está em situação de aposentadoria especial hoje precisa esperar a idade, uma somatória, ou seja, muito pouca gente conseguiria aposentar na atualidade por aposentadoria especial. Ainda assim, temos no acordo atual uma garantia de 18 meses de estabilidade pré-aposentadoria. Mas quem é que aguenta trabalhar numa situação de insalubridade, de perigo, numa área que nem uma siderúrgica? Quem é que aguenta trabalhar até os 60, 65 anos? É difícil. Mas eu estou falando isso porque o que importa para a gente também não é só a questão pecuniária, é a questão de direitos sociais. Veja bem, por causa da reforma trabalhista, a Usiminas nesse último ano, ela queria efetuar aquelas demissões massivas. O número chegava a mais de 900 trabalhadores. Ela alegava que não tinha produção, que a usina estava parada, ou seja, represaram eles a produção, porque a gente já dizia que iam retomar a produção. A gente previa isso porque a situação não era tão ruim. Para vocês terem uma ideia, os dados que ela apresenta, ela pode falar o que ela quiser. Só que, por ser uma empresa que tem ações na Bolsa, seja nacional ou internacional, ela tem a obrigação de fornecer dados para uma entidade chamada OCDE, que é uma instituição que ela não pode falsear dados. Então a gente já tinha dados da lucratividade deles, dos créditos feitos em favor dos acionistas. Só esse ano foram mais de 150 bilhões distribuídos para os acionistas. Mas olha, quem produz é você, trabalhador. É você que está no chão de fábrica. E ela, atualmente, a desculpa dela é a pandemia. Com pandemia, ninguém parou de trabalhar, isso é verdade. Tivemos muitos contaminados, ainda temos muita contaminação na usina, e esses dados simplesmente pertencem a ela, não fornece para a gente a quantidade de contaminados, a quantidade que foram para tratamentos, a quantidade, se houve falecimento, teve conhecimento de algum falecimento que contaminou na usina, mas não é computado também. Então a pandemia, para nós, não é desculpa, porque a usina não parou de produzir, pelo contrário, o maior EBITDA, que é o lucro antes do desconto, o maior da última década. O lucro foi bom porque ela está distribuindo dividendos para os acionistas que não trabalham. Eles não trabalham, só recolhem o lucro do seu suor, do seu sangue na usina. Tá?
Então, quando eu estou falando disso aí, por que que é? Quando a gente alertava que a reforma trabalhista era perigosa, o que que ela passou a fazer? Passou a contratar trabalhadores por tempo determinado. O que que significa isso? Contrata 6 meses, renova por mais 3, não sabemos se vai efetivar ou não. Ou seja, o trabalho tem emprego por um período e descarta esse trabalho no mercado, substitui por outros. E aí, a gente tem uma cláusula implícita no nosso acordo coletivo que não abrimos mão delas, é preciso que vocês entendam, não vamos abrir mão dela, que é a proibição de contratação de serviços temporários. Uma outra função, engenheiro, um serviço específico, até é lógico que parte, todas as empresas fazem. Mas colocar a força de trabalho da produção em regime de contrato temporário, para quando a produção estiver em baixa, poder descartar trabalhadores, isso é criminoso, gente. É criminoso e é preciso que vocês entendam que a individualidade é que acaba prejudicando o todo. Porque com certeza, a hora que nós ainda temos uma liminar em voga, tá? Não pode demitir trabalhadores massivamente, tá? Por turnover até executado, quando o trabalhador tem interesse em sair, mas não pode simplesmente descartar o trabalhador. Mas o contrato tempo determinado já diz, contrato por tempo determinado. E se a gente permitir que haja demissão massiva, se por um acaso essa liminar que está nos segurando cair, o objetivo dela era simplesmente esse, substituir sua força de trabalho e contratar por tempo determinado. Isso significa o quê? Vai depender da sazonalidade da produção. Produção aumenta, contrata o trabalhador. Produção diminui, demitimos o trabalhador. Por isso, essa é uma cláusula que não podemos abrir mão, mesmo que ofereça um percentual mais alto.